O que é o vetor deslocamento e o vetor velocidade? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre deslocamento e velocidade, que são os primeiros conceitos que a gente vai estudar aqui no movimento retilíneo. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar essa aula entendendo o conceito de posição. Para isso, vamos imaginar uma situação onde você e o seu amigo combinaram de se encontrar em um show e aí vocês têm que ligar um para o outro para falar onde vocês estão e conseguirem se encontrar, né? Em um show, que é um lugar muito grande, quando você ligar para o seu amigo, você vai ter que dar uma referência para ele de onde você tá. Por exemplo, você pode falar, tô aqui em frente a um poste que tem na entrada. Você deu uma referência para o seu amigo de onde você tá. Você tá em frente a esse poste, tem uma referência aqui. Ou então seu amigo pode falar, tô em frente à tendinha que vende hambúrguer. Ele te deu uma referência de onde ele tá. Ou então, uma outra forma de vocês darem uma referência de onde cada um tá, seria um referencial fixo. Por exemplo, a porta principal de entrada do show. O seu amigo pode falar, eu tô a 10 metros à direita da porta de entrada principal. E você vai falar, eu tô a 15 metros à esquerda dessa porta principal. Então, um deu a referência para o outro. Então, nesse caso, vocês deram uma referência fixa, vocês usaram o mesmo referencial para avisar onde vocês estão. Então, antes do show, vocês falaram, na hora que você chegar lá, me fala a que distância você tá da porta principal de entrada. Então, seu amigo fala, tô 10 metros à direita, e você falou que tá 15 metros à esquerda dessa porta. Então, aqui no curso de Física, quando a gente falar de posição, a gente vai usar esse método, a gente vai usar um referencial fixo para falar a que distância desse referencial um determinado objeto vai estar. Então, o objeto pode estar à direita desse referencial ou à esquerda desse referencial. E usualmente o mais comum é a gente usar a origem, o ponto zero, como a nossa referência. Então, por exemplo, vamos supor que você está aqui à esquerda desse ponto zero, você está 10 metros à esquerda dele. Então, a gente vai falar que você está na posição menos 10 dessa reta. É como se fosse uma estrada, e nessa estrada a gente marca o ponto zero. O que está à esquerda do ponto zero é a posição menos 10 da estrada. O que está à esquerda do ponto zero, a gente vai assumir como valores negativos. Então, por exemplo, menos 5, menos 10, menos 1. Então, aqui, você está à distância de 5 metros do referencial, só que à esquerda dele. A gente está adotando que para a esquerda é negativo e para a direita é positivo, que é a referência que a gente vai adotar ao longo desse curso e que é o mais comum nos livros também. Agora, se o seu amigo estiver aqui a 5 metros à direita do referencial, a gente vai falar que ele está na posição mais 5. Então, aqui no movimento retilíneo, a gente vai usar apenas um eixo para estabelecer a posição, né? O eixo X. Agora, depois, quando a gente for lá para movimento em 2, em 3 dimensões, a gente vai estabelecer a posição em relação a 2 ou 3 eixos diferentes, né? Mas vamos começar aqui com o movimento retilíneo, então. A gente estabelece um referencial, que normalmente é a origem, quando x é igual a 0. O que está à direita, a gente vai falar que é uma posição positiva, e o que está à esquerda, a gente vai estabelecer como negativo. Se você tem um objeto aqui em 3, ao lado direito, você fala que o objeto está na posição mais 3 metros, ou quilômetros, dependendo da sua unidade ali. Agora, se você tem um objeto que está aqui 3 metros também do referencial, só que à esquerda, a gente fala que ele está na posição menos 3. Então, se eu te falo, tem uma bola de futebol que está localizada na posição mais 10 metros. Onde essa bola de futebol vai estar? 10 metros do referencial, só que à direita, por causa do sinal positivo. Então, essa bola de futebol está localizada aqui. Agora, se eu falar que essa bola de futebol está localizada na posição menos 7 metros, ela está a 7 metros do referencial, só que para a esquerda dele. Então, tá mais ou menos aqui, né? Menos 7 metros.
Claro que você poderia falar, ah, não, eu quero fazer ao contrário, eu quero que para a esquerda seja positivo e para a direita seja negativo. Você pode fazer isso, só que aí você tem que manter o seu referencial em todo o problema que você estiver resolvendo, tá bom? Agora que a gente sabe o que é posição, vamos falar sobre deslocamento. Porque não necessariamente você e o seu amigo vão ficar paradinhos no mesmo lugar, né? Se vocês estão em um show, é normal que vocês se movam para lá e para cá. E é justamente isso que o deslocamento vai falar pra gente. Então vamos supor que você começou ali na posição 0, no referencial, que a gente estabeleceu ali como a porta principal de entrada do show, né? E aí você se move para a direita, para encontrar o seu amigo ou então para comprar alguma comida. Você se moveu para a direita até você chegar a 5 metros de distância do seu referencial. Então agora você está na posição mais 5, né? Então no deslocamento a gente vai levar em conta onde você estava no início e onde você parou no final. E o deslocamento vai ser um vetor que aponta do início para o final, aponta da posição inicial até a posição final. Independente da trajetória que você fez aqui, ele vai apontar do início para o fim. E aí aqui no caso do movimento retilíneo, que a gente só tem uma componente, né? A gente está andando em linha reta, em apenas uma direção, o nosso deslocamento tem apenas uma componente x, né? E a gente vai falar que a componente x do deslocamento é a posição final. Então, a posição final é 5 metros, menos a posição inicial, 0 metros. Então, a componente x do seu deslocamento aqui nesse movimento retilíneo é de 5 metros. Agora, vamos imaginar que o seu amigo estava aqui na posição mais 10 metros, então ele estava lá 10 metros à direita do referencial, e aí ele dá uma caminhada lá para o lado esquerdo e para lá no menos 10 metros. Como é o deslocamento dele aqui nesse caso? Bom, o deslocamento é um vetor que aponta de onde você estava antes para onde você parou, né? Então, o deslocamento dele, ó, é todo esse vetorzão aqui, de onde ele estava e onde ele está no final. E a componente x do deslocamento dele nesse caso vai ser a posição final, que é menos 10 metros, menos a posição inicial, que é 10 metros. Então, ó, esse menos é o menos da posição final dele, porque ele está à esquerda do referencial, e esse menos é porque a gente está fazendo posição final menos posição inicial. Então, a componente x do deslocamento dele aqui nesse caso é menos 20 metros. Esse sinal de negativo aqui significa que o deslocamento do seu amigo foi no sentido que a gente estabeleceu como negativo, né? E realmente, ele andou para a esquerda aqui e, portanto, a gente tem esse sinal de menos aqui. Ó, o referencial que a gente estabeleceu é que a esquerda é negativo e a direita é positivo, né? Então, faz sentido esse deslocamento aqui do seu amigo. Gente, reforçando aqui, a gente está falando sobre o movimento retilíneo, por enquanto, que é quando a gente tem algo andando em linha reta. Ele não sai dessa reta que ele está aqui. E, portanto, o nosso deslocamento tem apenas componente x. Agora, lá na frente, quando a gente for falar de deslocamento em duas dimensões, em x e y, a gente vai ter a componente y e a componente x, tá bom? Agora, um outro exemplo de deslocamento. Vamos supor que o seu amigo começa aqui, na posição menos 10 metros, e aí ele dá uma andada ali pelo show, faz uma trajetória toda doida aqui, mas no final ele para aqui na mesma reta, na posição de 7 metros. Aí você fala, bem, como o deslocamento dele foi todo doidão assim, a gente vai ter uns vetores apontando aqui para outra dimensão, né? A gente não vai estar mais em uma linha reta. Não, gente, lembra que o deslocamento leva em conta apenas a posição inicial e a posição final. Ele é simplesmente um vetor que aponta do início para o fim. Então, independente da trajetória que seu amigo seguiu aqui, o vetor vai simplesmente apontar da posição inicial para a posição final. E nesse caso, a componente x do nosso deslocamento vai ser a posição final, que é 7 metros, menos a posição inicial, que é menos 10 metros. Então, isso aqui vai dar
17 metros. Então, a componente x desse deslocamento é 17 metros, com sinal positivo, já que o movimento foi para a direita, e o nosso referencial para a direita é positivo. Então, gente, o deslocamento é uma grandeza vetorial. É um vetor que aponta do início para o fim, da posição inicial para a posição final. Aqui no movimento retilíneo, esse vetor só vai ter uma componente, porque a gente está andando em apenas uma direção. E essa componente vai ser a posição final menos a posição inicial. Agora, quando a gente for falar de movimento em 2, 3 dimensões, tem uma outra grandeza que vai dar uma diferença em relação ao deslocamento, que é a distância. Ao contrário do deslocamento, a distância vai ser uma grandeza escalar, não é um vetor, é um número simplesmente que não precisa de direção e nem de sentido, tá bom? Então, vamos imaginar a mesma situação. Você está aqui parado exatamente no nosso referencial 0, e aí você anda para a direita até parar na posição 7 metros. E aí eu quero saber qual foi a distância que você percorreu, quantos metros você andou quando você saiu aqui do referencial e foi até 7 metros. Bom, você andou 7 metros, né? Simplesmente. Na distância, a gente não se importa se você andou para a direita, se foi para a esquerda, se foi para cima, se foi para baixo. Não importa nem a direção e nem o sentido. É simplesmente a quantidade de metros que você andou, a distância que você percorreu. Então, se você fala para alguém, quantos quilômetros você correu hoje? E a pessoa fala, eu corri 10 quilômetros. Para você, tá ok, a pessoa correu 10 quilômetros. Agora, se você perguntasse para a pessoa qual foi o seu deslocamento, a pessoa ia falar, eu saí de casa, corri 10 quilômetros, 5 de ida, 5 de volta e voltei para casa. O deslocamento da pessoa teria sido 0, porque ela saiu da casa dela e no final ela voltou para a casa dela. Não teria um deslocamento, mas teria uma distância. Ela foi 5 quilômetros e voltou 5 quilômetros. Então, ela correu 10 quilômetros. Então, a distância é uma coisa que a gente usa mais no dia a dia, né? Mas na física, o deslocamento, que é esse vetor, também vai ser importantíssimo pra gente. Agora, vamos imaginar o seu amigo aqui, começando na posição 10 metros, à direita do referencial, né? E aí, ele anda até a posição menos 10 metros, à esquerda do referencial. Qual é a distância total que o seu amigo percorreu? Bom, ele andou 10 metros aqui até o referencial e depois mais 10 metros aqui para a esquerda. Então, ele andou um total de 20 metros, né? E não importa pra gente aqui na distância se foi para a esquerda, se foi para a direita, se foi para frente, se foi para trás. O que importa é a distância que ele percorreu. A gente está valorizando todo o caminho aqui que o seu amigo fez. Ou se ele sair aqui da posição menos 10 metros e fizer aquele caminho doidão até parar na posição 7 metros. Qual é a distância que o seu amigo percorreu aqui? No deslocamento, a gente estava desvalorizando, digamos assim, todo esse caminho que seu amigo fez, né? A gente contava só o que foi no início e o que foi no final. A gente não contava o caminho que ele percorreu até chegar na posição de 7 metros. Mas na distância, a gente vai contar sim, tá bom? Porque a gente quer saber o quanto ele andou, qual foi a distância percorrida por ele. Então, vamos supor que nessa trajetória aqui, ele percorreu, por exemplo, 50 metros. Então, a gente vai falar que a distância percorrida foi de 50 metros, porque ele fez todo esse caminho aqui até chegar na posição mais 7 metros. Então, gente, para a gente não confundir, deslocamento é vetorial. E aí, desse vetor, a gente pode tirar a componente x, no caso do movimento retilíneo. Se for em 2 dimensões, a gente pode ter componente x e y, ou, dependendo do caso, até uma componente z no nosso deslocamento. Porque o deslocamento aponta da posição inicial para a posição final do seu objeto. E o seu objeto pode ter andado em 3 dimensões ali, né? Agora, a distância percorrida vai contar tudo que o seu objeto andou. É uma grandeza escalar que vai levar em conta tudo aquilo que aquela pessoa, aquele objeto percorreu. Um exemplo muito clássico de quando a distância e o deslocamento vão ser diferentes
é nesse caso aqui, ó. Vamos supor que você estava aqui, nesse ponto inicial, que é a sua casa, e aí você foi para a padaria. Você percorreu 4 metros aqui para a direita, virou a rua e percorreu mais 3 metros para cima. Bom, nesse seu trajeto da sua casa até a padaria, você percorreu uma distância total de 7 metros, né? Você percorreu 4 metros para a direita e mais 3 metros para cima. Então, sua distância percorrida é de 7 metros. A gente está valorizando cada mínimo metro que você andou. Agora, se a gente for falar do deslocamento que você teve, vai ser um vetor que aponta da sua casa para a padaria, simplesmente de onde você estava antes para onde você parou no final. E se a gente for medir aqui o tamanho do seu deslocamento, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, vai dar 5 metros, né? Então, é como se o deslocamento jogasse fora, digamos assim, 2 metros que você tinha andado. Então, o deslocamento é essa grandeza vetorial e o módulo dele não necessariamente vai ser a distância que você percorreu, tá bom? Gente, antes de a gente continuar a nossa aula, se você quiser ter acesso a mais aulas exclusivas de física e outras matérias do seu curso, além de exercícios resolvidos, provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo, no Mathematic Academy você tem acesso a tudo isso e ainda uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas e enviar os seus exercícios. Então, para ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Então, eu espero vocês lá. Agora vamos falar sobre velocidade. Imagine esse objeto aqui, que está parado no referencial 0, e aí quando eu conto 1 segundo, quando se passa 1 segundo aqui no meu relógio, esse objeto andou 10 metros para a direita. Então, ele foi parar na posição mais 10 metros. Ó, aqui estou contando em metros, tá bom? Aí, quando eu conto mais 1 segundo, passou mais 1 segundo aqui no meu relógio, esse objeto andou mais um pouco para a direita e parou na posição mais 20 metros. Aí eu conto mais 1 segundo aqui no meu relógio, esse objeto foi parar na posição mais 30 metros. E aí vai acontecendo sempre isso. A cada 1 segundo, esse objeto está andando 10 metros. Então, se para cada segundo o meu objeto anda 10 metros, meu objeto está andando 10 metros por segundo. Essa é a velocidade média do meu objeto nesse trajeto que ele está seguindo. E no caso, ele está andando para a direita, né? Então, a gente fala que essa velocidade média é positiva. Então, gente, a velocidade diz respeito a qual é a distância que o seu objeto está percorrendo por unidade de tempo, a velocidade média dele naquele trajeto que ele está fazendo. Ou então poderia acontecer de eu contar um tempo total de 5 segundos e depois desses 5 segundos, o meu objeto saiu da posição 0 e foi para a posição mais 30. Nesse caso, a velocidade média vai ser o deslocamento do meu objeto, ou seja, a posição final menos a posição inicial, sobre o tempo que se passou, que foi o tempo de 5 segundos. Então, nesse caso, a velocidade média do meu objeto é de 30 sobre 5, que dá 6 metros por segundo. E é uma velocidade positiva porque o meu objeto se moveu para a direita. Então, a gente pode tratar a velocidade média como uma grandeza vetorial também, que diz pra gente qual foi a velocidade do nosso objeto naquele trajeto e se essa velocidade, esse movimento dele foi para a direita ou para a esquerda. Se a velocidade média for positiva, o objeto foi para a direita. Se for negativa, o objeto foi para a esquerda, seguindo o nosso referencial aqui. Então, por exemplo, se você saiu da posição 0 e foi para a posição 7 metros aqui e você demorou 2 segundos para fazer esse trajeto. Qual foi a sua velocidade média? Bom, então vamos lá. A velocidade média é o deslocamento, então a posição final menos a posição inicial sobre o tempo que se passou. Se passaram 2 segundos. Então, 7 dividido por 2 dá 3,5 metros por segundo. Então, sua velocidade média nesse trajeto foi de 3,5 metros por segundo
para a direita. Então, a velocidade média também é uma grandeza vetorial, e isso vai dizer respeito ao referencial que você escolheu. Se a pessoa ou objeto está andando para o referencial positivo ou negativo e com qual velocidade. Então, por exemplo, aqui, se o seu amigo começa em 10 metros e aí ele anda até chegar em menos 10 metros, qual foi a velocidade média dele nesse trajeto se ele demorou 5 segundos para andar de 10 metros para menos 10 metros? Bom, a velocidade média é o deslocamento, então a posição final menos a posição inicial sobre o tempo que se passou. Então, menos 20 sobre 5 vai dar menos 4 metros por segundo. Então, a velocidade do seu amigo é 4 metros por segundo para a esquerda, por causa desse sinal de menos que a gente tem aqui. Então, na velocidade média, a gente também vai se importar com a direção e o sentido do movimento. O que é diferente de eu te pedir a velocidade escalar média. A diferença da velocidade escalar média é que ao invés de fazer o deslocamento pelo tempo, você faz a distância percorrida pelo tempo. Então, lembra que o deslocamento é vetorial e a distância é escalar? Então, no caso da velocidade média escalar, a gente faz toda a distância que você percorreu dividido pelo tempo que se passou. Então, se o seu amigo faz todo aquele caminho doido de 50 metros e para aqui em mais 7 metros, e ele demora 2 segundos para fazer isso, a velocidade média dele vai ser o deslocamento sobre o tempo. Então, 7 menos 10 sobre o tempo que se passou, que é 2 segundos. Então, a velocidade média dele é 17 dividido por 2, que dá 8,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média vetorial. Agora, se eu te pedir a velocidade escalar média, ó, vou colocar um ezinho aqui, você vai fazer a distância que ele percorreu, vamos supor aqui que foi uma distância de 50 metros, dividido pelo tempo que se passou, e você tem que a velocidade escalar média foi de 25 metros por segundo. Então, gente, vamos supor que você começa aqui em menos 10 metros, e aí você sai andando, para de novo em mais 10 metros e volta para menos 10 metros. Qual foi sua velocidade média aqui? Ó, sua posição final é menos 10, menos sua posição inicial, que também é menos 10. E aí você demorou, por exemplo, 2 segundos para fazer esse trajeto. Então, você tem menos 10 mais 10 sobre 2, que vai dar 0. Como você saiu e voltou para o mesmo ponto, seu deslocamento é 0 e, consequentemente, sua velocidade média também é 0. Agora, sua velocidade escalar média é a distância total que você percorreu. Então, ó, você percorreu 10, 20 de ida e depois 20 de volta, 40 metros, dividido por 2, que deu 20 metros por segundo. Você foi de carro aqui, né? Para fechar, uma forma que a gente tem de falar sobre velocidade média é pelo gráfico da posição do seu objeto. Então, aqui a gente tem a posição x em função do tempo t. Então, por exemplo, em t igual a 0, a posição era 2 metros. Aí, em t igual a 1, por exemplo, a posição era 4 metros. Então, aqui não é a trajetória, tá bom? A trajetória é retilínea para esses exemplos que a gente está vendo. Mas aqui ele está falando sobre a posição. Qual a posição do objeto para cada instante de tempo. E aí, vamos supor que eu quero saber, por exemplo, entre t igual a 1 e t igual a 4, qual foi a velocidade média do meu objeto? A velocidade média percorrida nesse intervalo aqui da trajetória. Bom, em t igual a 1, a gente tem aqui a posição em 1 segundo. Em t igual a 4, a gente tem aqui a posição em 4 segundos. Para eu saber a velocidade média nesse trajeto, eu tenho que fazer a posição final, então x de 4 segundos, menos a posição inicial, dividido pelo tempo que se passou, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Mas então, essa velocidade média é exatamente a variação do eixo vertical sobre a variação do eixo horizontal. O que isso te lembra, gente?
se a gente for lembrar lá de cálculo e eu tiver uma reta que passa por esses 2 pontos, a inclinação dessa reta, o coeficiente angular dela, lembra que era ΔY sobre ΔX, a variação vertical sobre a variação horizontal? Então, é exatamente o que a gente encontrou aqui em cima. A inclinação de uma reta secante, que corta a nossa função de posição nesses 2 pontos, é exatamente a velocidade média entre esses 2 pontos, a velocidade média nessa trajetória. Então, por exemplo, aqui, gente, vamos supor que eu tenho um objeto que a posição dele está variando de acordo com esse gráfico. Então, por exemplo, em t igual 1,88 segundos, ele está na posição 1,64 metros. E assim vai indo, o tempo vai passando e a posição do meu objeto está variando seguindo essa função. E eu quero saber qual foi a velocidade média do meu objeto para t entre 1 e 2 segundos. Então, aqui, ó, a partir desse momento, a partir desse 1 segundo, até chegar aqui em 2 segundos, qual foi a velocidade média do meu objeto nesse trajeto? A gente pode traçar uma reta secante, que passa por 1 e 2 na nossa função, e a inclinação dessa reta secante, que é o ΔY sobre o ΔX, vai dar pra gente a velocidade média dele nesse trajeto. Então, aqui no caso, a gente tem uma velocidade média de 1,25 metros por segundo ao longo dessa trajetória. Ou então, nesse caso aqui, a posição do nosso objeto varia de acordo com a função t² mais 2. Então, para cada valor de tempo, a posição do objeto é esse tempo ao quadrado mais 2. Aí, eu quero saber também a velocidade média entre 1 e 2 segundos. Então, eu traço uma reta secante entre 1 e 2 segundos e a inclinação dessa reta, que é o ΔY sobre ΔX, me dá a velocidade média do meu objeto nessa trajetória. Então, se você marcar o cronômetro entre 1 e 2 segundos e o objeto estiver variando de acordo com essa função, a posição dele, a velocidade média dele nesse trajeto é de 3 metros por segundo. Agora, e se a posição do meu objeto variar de acordo com 2 vezes t? Então, para cada valor de tempo, a posição for 2 vezes esse valor. Então, em t igual a 0 é 0, em t igual a 0,5 a posição é 1, em t igual a 1 a posição é 2. Então, para cada valor de tempo, a gente tem a posição aqui. Como a gente sabe a velocidade média em um trajeto? Bom, gente, como a nossa função de posição, nesse caso, já é uma reta, não tem como a gente traçar uma reta secante, né? Então, a velocidade média aqui é a própria inclinação da nossa reta, a própria inclinação da reta 2x, que é 2. Ou seja, em qualquer intervalo que você pegar aqui, a velocidade é constante, vai sempre valer 2. Então, a gente vai estudar melhor isso mais pra frente, mas basicamente, se a sua posição está variando de acordo com uma reta, quer dizer que a sua velocidade é constante, você está no movimento retilíneo uniforme, sua velocidade não varia. Agora, se você tiver x ao quadrado, você já consegue traçar uma reta secante para cada intervalo que você escolhe. Então, sua velocidade está variando. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!